Olá, tudo bem? Na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, eu tive uma experiência fora do corpo. Nela me foi mostrado algo que pode ajudar e muito a sua projeção astral. E pode ser até que seja uma nova técnica de sair do corpo. Você quer saber o que é? Fique aí e assista o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Amor. Sou o projetor astral e criei este canal Relatos de Experiências Projetivas para poder ajudar você a sair do corpo também. Vamos lá, eu vou narrar logo a minha experiência. Como eu disse, ela ocorreu agora, no dia 22 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval. Naquela noite eu dormi tranquilamente, foi uma noite de sono normal. E quando foi pela manhã, eu tive uma daquelas experiências que a gente desperta diretamente no plano extrafísico. Isto é, não é daquelas projeções clássicas em que a gente sente o desprendimento do corpo astral e aí a gente tem aquela decolagem que é assim o arranque, a gente sente sair do corpo. Nesta, eu já me vi diretamente projetado no plano extrafísico. Eu lembro que eu despertei em uma grande sala ou quarto. Parecia um quarto de hotel. Este local me era familiar. Parecia que eu já tinha ido ali várias vezes em outras projeções. De repente, apareceu alguém que eu reconheci que era minha mãe. Ela entrou assim inesperadamente no quarto. E aí ela já foi logo falando: Ué, você não anotou o código? Eu falei assim: Que código? Ela falou assim: O código Silva. Foi código Silva? Eu falei para ela: O que se trata? É algo para sair do corpo? Ela falou: Sim, é para sair do corpo. Eu já falei para você e para o seu irmão que era para anotar o código Silva. Vai lá, anota e busca o código Silva. Pois bem, aí eu saí de lá, daquele quarto, e fiquei vagando por aquele local. Estava muito preocupado em anotar o código Silva. Saí por lá e comecei a observar o local. Ali se tratava de um grande corredor e nas laterais haviam vários quartos, todos idênticos. Eles eram construídos muito simplesmente, como se fosse feito de divisórias de madeira. Como disse, aquele local não me era estranho. E aí eu procurei um local onde eu pudesse ficar ali, procurar uma caneta ou algo assim e anotar as experiências. A minha visão começou assim a se distorcer. E eu senti que eu ia voltar ao corpo. Eu me vi assim meio confusamente no local que parecia ser um refeitório ou um restaurante. E ali eu me sentei numa cadeira. Havia também uma mesa. Eu tentei assim forçar a visão e tentar enxergar o local, mas a visão estava muito distorcida. E aí eu procurei anotar, assim, buscar o código Silva. E estava na minha cabeça. Sentei ali e apareceu uma caneta na minha mão. Eu, assim, com a visão muito ruim, consegui anotar em um papel que apareceu em cima da mesa. Após anotar aquilo, eu senti que ia voltar ao corpo. E aí eu despertei no corpo físico. Levantei e estava meio escuro ainda. Era por volta assim das 5:30, 6 horas da manhã.
E aí eu procurei anotar numa agenda aquilo, para que não esquecesse, pois que se a gente não anotar, certamente a gente perde a informação. Eu, assim, naquele momento eu nem me preocupei em pesquisar o que era o código Silva. E aí voltei a dormir. Dormi por um bom tempo e depois, lá para as 8 da manhã, eu despertei. Fiquei conversando assim com meu irmão. O que seria aquele código? O que seria aquela informação que o plano espiritual estava querendo me passar? Aí discutimos, aí ele falou assim, meu irmão falou assim, isto deve ser algo assim pertinente apenas ao plano astral e acho que não tem nada a ver com o mundo físico. E aí eu nem me preocupei, eu também concordei com ele. Eu achei que aquilo era apenas referente ao plano astral. E não me preocupei no momento em pesquisar. E aí, depois de um tempo, fui lá pesquisar. Eu joguei no YouTube. Apareceram vários conteúdos. Primeiramente, em espanhol. Método Silva de controle mental. Nossa, aí eu fiquei surpreso. Existe realmente um método Silva, mas não era código como foi me informado na projeção astral, mas método. Método Silva de controle mental. Fiquei muito assim surpreso, pois que mostra que realmente o plano espiritual, às vezes, eles querem nos passar algo para nosso benefício. E não é uma criação mental nossa ou uma imaginação. Realmente é algo que existe realmente. Aí eu pesquisei mais a fundo e encontrei vários conteúdos em língua portuguesa. E até livros narrados ali no YouTube. Eu li o livro sobre o método e encontrei várias coisas interessantes que realmente têm a ver com a viagem astral. Irei fazer um pequeno resumo sobre o método Silva. Este método foi criado por um americano, um parapsicólogo chamado José Silva, que era natural ali da fronteira entre os Estados Unidos e o México, no estado do Texas. Ele era um técnico em eletrônica, autodidata, mas também se interessou por hipnose. E ele quis aliar os dois conhecimentos para poder ajudar as pessoas na saúde física e também ajudar a ter prosperidade financeira e de todos os tipos. Ele criou um método muito simples e que se induzia a pessoa a estado alterado de consciência e entrar assim em alfa, que é uma onda mental, e também em teta, que também é outra onda mental relacionada a estados meditativos. Ele diz que quando se atinge estes estados mentais, alfa e teta, é possível a gente programar a nossa mente, pois que ele acredita que nestes estados a gente está mais receptivo e também poder nos programar e ter assim melhorias na nossa saúde e em nossos negócios e assim aumentar a nossa prosperidade. Ele diz também que é possível a gente ter poderes parapsíquicos através deste método. Mas ele possui também um método que ele chama de projeção, que não é a projeção astral, mas sim a projeção da consciência em objetos e em seres. Ele diz que é possível projetar nossa consciência dentro de seres e de objetos. E também é possível a gente
fazer este tipo de projeção em pessoas e que é possível descobrir doenças e diagnosticar doenças através desta projeção. Mas eu não considero projeção astral, e sim algum tipo de clarividência. Agora eu vou falar sobre as ondas mentais. As mais importantes para o estudo de projeção astral são as ondas alfa, beta e teta. Estas ondas são ondas eletromagnéticas provenientes da atividade cerebral. E elas são medidas em hertz. E cada uma delas possui determinada frequência. E elas estão ligadas, cada uma delas, a um estado de consciência. Quando estamos no estado de vigília, nosso cérebro emite a onda beta. Quando estamos naquele estado assim, já vagando, quando a gente acaba de deitar e começa a vagar sem rumo, a gente está produzindo a onda alfa. E quando a gente entra num estado de meditação, quase assim, perto do sono, a gente já está emitindo onda teta. A projeção astral ela funciona justamente no limiar entre a onda alfa e teta. E é nesse estado que a gente precisa permanecer para sair do corpo, sem dormir. O método Silva possui duas técnicas de meditação. A primeira delas é uma técnica base para entrar em estado alfa, ou em estado teta. Funciona assim, acorda pela manhã, e aí quando estiver assim relaxado, deite-se e assim feche os olhos. Ele diz que a gente tem que posicionar os nossos olhos para cima e fechar assim. Ele até diz lá que a gente tem que permanecer com o olho em determinado ângulo. Mas eu acredito que isto é apenas para manter o nosso foco e não dormir. Aí com os olhos fechados, você começa uma contagem regressiva de 100 a 0. E aí ele diz que quando você termina esta contagem, você já estará em estado alfa. Bem, eu fiz essa experiência e quando eu iniciava a contagem, eu conseguia assim permanecer consciente somente assim até a casa dos 60. E depois eu perdia a contagem. Já começava a ficar assim em devaneio. Eu creio que não é todo mundo assim que entra em estado alfa. Uns entram em estado alfa mais rápido e outros mais devagar. Ele diz que a gente tem que ir reduzindo a contagem toda semana. Na primeira semana de 100 a 0, na segunda semana de 50 a 0, na terceira semana de 20 a 0, e na quarta semana, de 10 a 0. E aí ele diz que nosso cérebro vai se condicionando a entrar em estado alfa. Eu acredito assim que realmente este método nos induz a entrar em estado alfa, pois ele é como se fosse uma hipnose, na verdade. E pode funcionar com quase todo mundo, mas tem gente que pode não funcionar. A segunda meditação é a meditação dinâmica, que você irá entrar em estado alfa, seguindo o método da primeira meditação, e depois irá criar uma tela mental. Assim, ele diz que a gente tem que imaginar uma tela mental a uma certa distância, como se ela estivesse a alguns metros de nossos olhos. E nessa tela mental, ele diz que a gente pode assim projetar qualquer coisa que a gente deseja ou algum problema nosso. E ele diz que nesta tela mental até alguns desejos nos são mostrados de a forma que a gente tem que alcançar.
Bem, eu ainda não fiz este método, mas eu ainda sou meio cético. Eu irei, assim, fazer a experiência sobre isto ainda, mas eu ainda não tenho opinião sobre isto. Eu preciso ainda me aprofundar mais. E assim, eu penso assim que este método ele veio a mim foi por acaso. A espiritualidade talvez me quis passar algo que seja muito proveitoso à projeção astral, mas eu tenho que buscar por mim mesmo. Você pesquise sobre isso. Me ajude aí. Vai lá, pesquisa e experimente este método. Quem sabe ela será um novo método para sair do corpo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fui.